Olá, meus amores, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para a nossa segunda videoaula. Na aula anterior, nós estudamos sobre as conjunções e as suas classificações. Nós já vimos que as conjunções unem as frases e orações estabelecendo sentido entre elas. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Nós explanamos bem o conteúdo e hoje, além de trabalharmos as conjunções como atividade de fixação, nós iremos implementar um tema bem interessante que também é muito importante, que é a inclusão. Então, na aula de hoje nós veremos as conjunções e a inclusão. Conjunção e inclusão. Você sabe o que significa, o que é inclusão? A inclusão significa incluir, permitir que todos, mesmo com suas diferenças e dificuldades, sejam tratados com respeito e igualdade. Isso é muito importante. A inclusão nos faz entender, compreender o outro, nos faz ter o privilégio de conviver com as diferenças, compartilhar com as pessoas diferentes de nós. Então, nesse momento, nós vamos ler um trecho que vai nos fazer entender um pouquinho mais. Falando sobre inclusão. Quando aprendemos a respeitar as diferenças e acolhemos as pessoas como elas são, estamos colocando em prática uma palavra simples, mas com um importante significado, a inclusão. Incluir é importante porque aprendemos muito mais com as diferenças do que com as semelhanças. Isso é bem fácil da gente entender em relação à inclusão, porque quando nós vemos alguém que faz algo diferente de nós, nós aprendemos. Se eu sei pintar uma parede e alguém sabe colocar um piso no chão, eu aprendo com aquilo. Eu aprendo com ele fazendo o trabalho dele e ele aprende comigo. São coisas diferentes, são trabalhos diferentes, mas nós aprendemos com as diferenças. Então isso é muito importante. Nós aprendemos mais com as diferenças do que com as semelhanças. E a educação inclusiva, ela acolhe a todos, sem distinção, sem exceção. Na escola, praticamos e podemos praticar a inclusão diariamente, pois todos exercitamos nossa capacidade de acolher e respeitar a todos, mesmo com suas diferenças. Então isso é muito importante. Por isso nós estamos trazendo hoje essa aula para aprendermos duas coisas muito importantes, que é a conjunção, que nós precisamos entender e pôr em prática, porque nós vivemos a conjunção para relacionarmos nossas frases diariamente, e a inclusão, que nós convivemos com pessoas diferentes de nós, nós vemos e vivemos com pessoas diferentes de nós, então nós precisamos respeitá-las, nós precisamos acolhê-las e fazê-las sentirem bem no nosso meio. E essa aula é apenas uma parte de um projeto bem bacana que estamos bolando, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, fiquem bem atentos, vamos participar. Toda a avaliação desta aula será sobre a participação, será sobre o conteúdo, sobre o que vocês estão entendendo do conteúdo. Então, vamos participar, vamos interagir, vamos procurar entender todos os sentidos, tanto da parte da inclusão, tanto da parte da conjunção. Vamos para a próxima parte aqui. No texto que lemos, falando sobre inclusão, haviam 4 palavras destacadas. Vocês puderam perceber? Vou voltar aqui para vocês verem. Aqui nós temos o quando, o mas e o porquê. Nós temos aqui, são 3 palavras destacadas, erramos aqui. Nós vimos 3 palavras destacadas, o quando, o mas e o porquê. Você sabe qual a função delas? Você sabe qual a função dessas 3 palavras no texto? Nós podemos dizer que é a função da conjunção, que é estabelecer um sentido, uma relação de sentido entre o texto. Se nós tiramos aqui, se nós tiramos o quando,
Aprendemos a respeitar as diferenças e acolhemos as pessoas como elas são. Estamos colocando em prática uma palavra simples com um importante significado. A inclusão. Incluir é importante, aprendemos muito mais. Viu como que não tem sentido? Se nós tiramos as conjunções, as frases elas ficam sem sentido. Então, é essa a importância da conjunção. Ela estabelece uma relação de sentido entre as orações. Quando nós eliminamos, nós tiramos, as frases ficam completamente sem sentido. Uma coisinha ou outra a gente ainda consegue entender, mas quando nós tiramos completamente todas as conjunções, nós não temos uma relação, um sentido nessas orações. Então, vamos ficar bem atentos a isso daí. Então, você sabe qual que é a função dessas 3 palavrinhas no texto? Especificamente no texto falando sobre inclusão? É estabelecer uma relação de sentido entre essas frases, entre essas orações. Então, o quando, o mas e o porquê, elas estabelecem uma relação de sentido no texto. Mas quais essas relações que elas estabelecem entre as partes do texto? O mas, por exemplo. O quando. Qual é essa relação que ela estabelece? O que o quando ele indica, né? O quando ele indica um tempo. Então, logo, ela é uma conjunção temporal, uma conjunção subordinada temporal. Ela indica tempo nessa oração. Quando nós fazemos algo, quando isso acontece, então ela estabelece uma relação de sentido voltada para o tempo. O mas, ele apresenta uma ideia de oposição, né? Então, ela é uma conjunção coordenativa adversativa. Vamos voltar aqui para vocês verem, ó. Estamos colocando em prática uma palavra simples, mas com um significado importante. A palavra é simples. A palavra inclusão é uma palavra simples, pequena, mas ela tem um significado muito importante. Então, esse mas que está aqui destacado, ele estabelece uma relação de adversidade, né? Uma relação, uma ideia de oposição, que mesmo que seja uma prática simples, é muito importante. Vamos agora para o porquê. Vocês sabem qual é a relação que o porquê ele estabelece dentro dessa parte do texto? O porquê, ele introduz uma explicação. Uma explicação, exatamente. Ele explica o porquê. Vamos voltar aqui no texto. Incluir é importante porque aprendemos muito mais com as diferenças do que com as semelhanças. Então, aqui explica o porquê, né, o motivo pelo qual é importante praticar a inclusão, né? Então, esse porquê aqui, ele estabelece a relação de explicação, né? Porque ele está explicando a importância, o porquê de incluir. Então, ele é uma conjunção coordenativa explicativa, porque ele explica qual que é a importância da palavra incluir. Ficou bem claro para vocês? Vocês conseguiram entender? É bem simples, e usando temas simples faz com que a gente consiga entender e absorver melhor o conteúdo. As conjunções, elas possuem a finalidade de auxiliar na organização e construção do sentido do texto. Foi o que nós falamos aqui na parte anterior. Se nós tiramos as conjunções, se eu tirar o quando, se eu tirar o mas e se eu tirar o porquê, não conseguimos estabelecer um sentido nesse texto. É importante incluir, é importante, aprendemos muito mais com as diferenças. Se essas orações fossem separadas, nós conseguiríamos entendê-las. Incluir é importante. Esquece o restante da oração. Incluir é importante. Ponto, acabou. Mas se eu for colocar o complemento desta oração, o porquê, o porquê ele faz essa relação.
Eu consigo entender essa frase completa porque eu tenho essa conjunção, porque ela está juntando essas duas frases. Deu para entender? Então, a conjunção, ela possui, ela auxilia na organização e na construção do sentido de cada texto. Agora, nós vamos passar para uma parte bem interessante também. Nos Estados Unidos tem essa série Sesame Street, que ela lançou a sua 48ª temporada, onde existe a presença de uma personagem com autismo. Na leitura do texto, o texto se chama Nova Amiga, porque é uma nova personagem. Na leitura do texto nós vamos conseguir entender melhor o porquê, né, dessa personagem, o que ela quer nos passar. Vamos ler com bastante atenção. Uma novidade agitou a 48ª temporada de Sesame Street, cuja adaptação brasileira é conhecida como Vila Sésamo. Se a turma de bonecos comandada por Elmo, Ernie e Bert é famosa no mundo inteiro por divertir e educar crianças, agora a atração quer combater o preconceito e incentivar a inclusão social. Isso é importante porque esse seriado ele é voltado para crianças. E normalmente as crianças não têm preconceito, né? Normalmente as crianças lidam fácil com isso. Então é bem importante porque já começa a aprender desde pequenininho, né? A respeitar as diferenças. Vamos continuar lendo. Em um episódio exibido nos Estados Unidos em 10 de abril, os fantoches foram apresentados a Júlia, uma nova personagem portadora de transtorno do espectro autista, nome científico do autismo. A nova integrante do grupo tem 4 anos, olhos verdes e cabelos vermelhos. Ela não gosta muito de falar, mas adora cantar e desenhar. Pouco a pouco, a turma do Sesame Street explicará ao público o que a Júlia tem de diferente e o que tem de igual aos demais colegas. E que, sobretudo, sempre será possível descobrir como incluir a nova amiga nas atividades e brincadeiras. Mas, afinal de contas, o que é autismo? Para saber mais sobre o transtorno, o time do Gotham News conversou com a médica Adriana Loureiro, do Departamento de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi ela quem explicou que o transtorno do espectro autista é uma condição em que o cérebro se desenvolve de uma maneira diferente na infância, o que torna o portador distinto de outras crianças. O nível do transtorno é medido em graus, com base no tipo de apoio que o portador precisa ter. Ou seja, nem todo autista é exatamente igual ao outro. Uma criança com nível 1 de autismo, por exemplo, praticamente não precisa de ajuda. Ela tem algumas dificuldades em interagir com outras crianças. Possui problemas de organização e de planejamento. E também comportamento inflexível, não gosta de mudar de atitudes, mas pode manter a rotina como qualquer criança. O nível 2 do transtorno faz com que as crianças tenham mais dificuldades em se comunicar, além de mais comportamentos inflexíveis e estresse. O nível 3 é o mais grave, quando o portador precisa de apoio boa parte do tempo. Ainda não se sabe se o episódio de Sesame Street será exibido no Brasil e se a boneca Júlia ganhará uma nova versão brasileira. Por aqui, os preconceitos sofridos por crianças e adolescentes com um transtorno não são diferentes na realidade americana. Infelizmente, né? Muitas vezes nós vemos um colega, uma pessoa do nosso convívio, um primo, um amigo, algum colega da nossa rua, algum colega de uma outra classe. Nós vemos com alguma dificuldade, nós nos distanciamos, nós deixamos ele de lado, nós achamos que ele não é capaz de participar das mesmas atividades que nós achamos que ele não pode fazer as mesmas coisas que nós, na educação física, na hora do recreio, ou até mesmo dentro de uma atividade, dentro de um trabalho da sala de aula.
Então essa aula veio também para nos ajudar a entender e a respeitar a diferença do colega, respeitar o tempo dele, respeitar o que ele precisa, respeitar aquilo que ele realmente necessita naquele momento. Vamos refletir um pouquinho sobre o que lemos no texto. Esse programa infantil, ele traz uma novidade, né? Algo diferente. Mesmo que hoje em dia nós vemos ainda muitos programas, tanto infantis quanto adultos, filmes, seriados, que apresentam sempre muito, mostram e sempre tem essas diferenças. E na próxima aula também nós vamos até ver um filme bem interessante, que é Os Intocáveis, que é um filme bem bacana, que fala sobre essa diferença, esse apoio que uma pessoa com deficiência ela precisa. Então, hoje em dia nós temos muitos programas que incentivam, né, a inclusão. Mas nesse texto que lemos, qual foi a novidade apresentada pelo programa infantil? A novidade deste programa infantil é a personagem com autismo, né? Se passaram 47 temporadas normais e na 48ª eles tiveram a ideia incrível de colocar uma personagem a portadora do autismo, perdão, portadora dessa deficiência, né, dessa diferença, para que mostrasse para o público infantil, né, a importância de respeitar essa colega, a importância de fazer com que essa colega participe também das mesmas atividades, das mesmas brincadeiras, das mesmas recreações que eles. O que essa personagem vem para nos ensinar? Essa personagem, a Júlia, ela nos ensina que mesmo com as diferenças dela, é possível incluir. É possível mostrar que uma pessoa portadora de autismo, que uma pessoa portadora de alguma deficiência, de alguma dificuldade, de algum transtorno, ela pode participar das mesmas atividades que nós. Ela pode participar das mesmas brincadeiras, que elas podem conviver normalmente com a gente, evitando qualquer tipo de preconceito, né? O que podemos entender sobre o autismo após essa leitura? Nós vimos que o autismo ele é um transtorno, né? Ele é um transtorno no qual o cérebro da criança ela apresenta um desenvolvimento diferente, podendo apresentar maior ou menor grau de comprometimento. Né? Nós vimos que tem 3 graus, uma criança que depende inteiramente de uma pessoa com ela, uma criança que consegue se virar sozinha e às vezes precisa de alguém, e uma criança que consegue ficar tranquila, tem lá os seus excessos, tem lá as suas dificuldades, mas na maioria do tempo ela consegue ficar bem tranquila. Então, esse texto ele veio para nos mostrar a importância de incluir. Eu não sei se vocês perceberam no texto, eu vou voltar ali bem rapidinho, que nós vimos aqui algumas palavras em destaques, né? O e, o mas, o como. O e está destacado várias vezes, né? O como, o mas novamente, ou seja, quando e se, né? Nós temos essas palavras em destaques aí no texto. E na leitura, nós vimos algumas palavras em destaque. Elas são as conjunções e têm grande importância no texto. São elas que constroem o sentido do texto. Acredito que nós já conseguimos entender bem sobre isso. São 7 as conjunções destacadas nesse texto especificamente. O e, o como, mas, quando, ou, seja, se, ou. E que sentido essas palavras dão ao texto? Né? Que sentido que essas conjunções elas dão ao texto? Nós podemos ver que o e, por exemplo, o e ele traz o sentido de adição, né? De adição. O como, de conformidade. O mas, de oposição. O quando, de tempo. Ou seja,
de explicação, o ser de condição e o ou de alternância. Como no outro texto, eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente tentar entender qual que é a importância da conjunção dentro do texto. Como que essa organização que traz a conjunção faz uma grande diferença. Vou pegar aqui, por exemplo, essa parte. Ela não gosta muito de falar, adora cantar e desenhar. O mas, ele traz um sentido, né? Mesmo que seja de oposição, porque a Júlia, dentro do programa, ela não gosta muito de falar, mas ela adora cantar e desenhar. Então, ele traz um sentido de oposição aqui dentro desse texto, mas ele, se nós tirarmos, às vezes a frase, a oração, ela perde um pouco o sentido, né? Vou pegar aqui. Sempre será possível descobrir como incluir uma nova amiga em atividades e brincadeira. Se eu colocar aqui, Júlia tem... sempre será possível descobrir, incluir a nova amiga em atividades e brincadeiras. Se eu tirar esse como, que dá o sentido de conformidade dentro do texto, ele perde o sentido. Vamos para outra parte aqui. Aqui nós vamos pegar aqui, o nível 2 do transtorno faz com que as crianças tenham mais dificuldades em se comunicar, e o 3 é o mais grave, quando o portador precisa de apoio boa parte do tempo. Se eu colocar aqui, o nível 3 é o mais grave, o portador precisa de novo de um apoio boa parte do tempo. Esse quando, ele ele faz a relação com o tempo, né? Então, se eu tirar esse quando, perde um pouco o sentido da frase, perde um pouco o que essa frase quer dizer. Então, as conjunções, elas servem para estabelecer essa relação de sentido, né? Entre essas frases aí. Então, deu para entender? Então, nós vamos pegar aqui, só para a gente conseguir entender bem, nós vemos aqui como nós já vimos várias vezes, as conjunções, o mas, ele dá o sentido de oposição na oração. Nós já sabemos isso, que o mas, ele traz essa relação que ele traz, uma relação de oposição dentro da frase. Só que aqui, nessa frase, nós podemos usar uma outra conjunção. Não precisa necessariamente ser o mas. Nós podemos usar outras conjunções que vão estabelecer a mesma relação de sentido. Então, que conjunções podemos usar para substituir a conjunção mas dentro dessa oração? Nós podemos usar aqui, por exemplo, o porém. Ela não gosta muito de falar, porém adora cantar e desenhar. Também estabelece uma relação de oposição. Ela não gosta muito de falar. No entanto, adora cantar e desenhar. Mesmo que Júlia, a personagem lá da nossa temporada, essa nova personagem da temporada, mesmo que ela não goste muito de falar, a oposição é o quê? Ela adora cantar e desenhar. Então, a gente não precisa incluir a Júlia em um texto para ela ler ou uma atividade que ela precise falar. A gente inclui a Júlia em uma atividade de cantar, em uma atividade para desenhar, né? Então, ela não gosta muito de cantar, ela não gosta muito de falar, todavia, adora cantar e desenhar. Então, nós podemos ver que o entretanto, no entanto, o porém, pode substituir a palavrinha mas, pode substituir a conjunção mais, estabelecendo a mesma relação de oposição dentro da frase. Deu para entender? Então, todas elas, o mas, o porém, o entretanto, todavia e no entanto, todas elas apresentam sentido de oposição. Quando nós vemos assim o mas, né, estabelecendo a relação de sentido de oposição dentro da frase,
nós podemos substituí-lo pelo entretanto, porém, no entanto e todavia, todas as vezes. Nós preparamos uma dinâmica bem bacana. Eu acredito que todos vão gostar. É uma atividade que nos faz sentir um pouquinho na pele o que uma pessoa portadora de uma necessidade especial ela sente. No início, nós distribuiremos algumas vendas para toda a turma e nós abriremos bastante espaço dentro da sala para não acontecer nenhum acidente, mas nós colocaremos algumas mesas como obstáculos apenas para as pessoas sentirem, apenas para vocês sentirem realmente como é e o que é que vocês, como é que uma pessoa se sente quando ela é diferente e nós não a incluímos, né? Então, nós teremos as mesas espalhadas, as pessoas, os alunos vocês estarão todos vendados, automaticamente, logo, vocês não estarão enxergando nada e vocês começarão a se locomover, a andar por toda a sala. Com certeza, vocês esbarrarão nos outros colegas. Com certeza, vocês esbarrarão na mesa, tropeçarão. Então, assim, vocês verão como é difícil se locomover com uma venda, né? Imagine uma pessoa que é cega, né? Dentro da sala de aula, ou na rua, ou do lado da sua casa, ou até mesmo algum parente, algum amigo próximo, chegado. É bem difícil. Então, você vai entender qual a real dificuldade de ter uma limitação. Logo em seguida, alguns de vocês tirarão as vendas e servirão de guia para os outros colegas que continuarão com as vendas. E nós poderemos perceber como é muito mais fácil quando nós nos incluímos. Quando nós incluímos o colega e podemos ajudá-lo. Como é mais fácil quando ele se sente acolhido por nós, né? Se eu estou aqui com a minha venda, não enxergando nada, andando por aí, andando pelos locais, esbarrando, tropeçando, e alguém vem, pega na minha mão e vai comigo, me ajudando, me guia, me desvia de um buraco, me ajuda a não tropeçar na escada, me ajuda a entrar pela porta certa da sala, me ajuda a ir até a coordenação, me ajuda até ir até o banheiro, encontrar mesmo o banheiro feminino, o banheiro masculino, é muito mais fácil. Então, esse projeto sobre inclusão, ele vai muito além, né, de ficarmos só dentro da sala de aula. Ele vai muito além do que a gente consegue ver no nosso mundo fechado. Ele vai muito além. Então, que nós possamos aprender a incluir o colega, respeitar o nosso amigo, uma pessoa que trabalha dentro da nossa escola. E o nosso projeto, ele será abordado, ele está sendo planejado para toda a turma atuar firmemente e será apresentado para toda a escola. Mas que nós possamos ter em mente que, além da importância da inclusão, as conjunções, elas estão presentes em todo momento na nossa vida, né? Para nós estabelecermos uma relação de sentido entre as frases e orações que nós escrevemos e falamos, nós precisamos das conjunções. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. A aula foi preparada com muito carinho. Então, qualquer dúvida, estamos aqui abertos a discussões, abertos a conselhos para aprendermos sempre. É uma videoaula como tarefa para o estágio supervisionado. Eu sou a Jennifer Souza, espero que tenham gostado.